Então, o que seria o sistema operacional Linux? O sistema operacional Linux é um sistema que é utilizado, sistema operacional gratuito, e aí isso acaba com que as instituições, as empresas, elas economizem na aquisição de licenças de software. Diferentemente do Windows, por exemplo, que você paga para ter a licença do seu uso. E normalmente não é um preço muito barato. Então, é um sistema operacional que ele é utilizado e 70% dos servidores do mundo na internet, que são os servidores, são aqueles computadores que oferecem serviço na internet, como aqueles que têm sites hospedados, esses aplicativos que você acessa na internet, todos eles estão hospedados em um computador que é chamado de servidor. E 70% desses servidores que existem na internet, eles utilizam o Linux como sistema operacional gerenciador. Por vários fatores, por ele ser um sistema operacional mais leve, mais rápido, tem muitas ferramentas de segurança interessantes, ele é fácil de configurar, serviços para a web, para a internet, serviços de rede, ele tem facilidade em relação aos demais. E tanto ele é tão leve que você consegue instalar ele em computadores antigos que têm memória mais menor, armazenamento menor, ele consegue funcionar em dispositivos que estão em desuso, que estão bastante antigos. O Linux, ele não é tão popular como para usuário comum, usuário leigo, usuário que só quer fazer o beabá ali, o feijão com arroz, e não entende muito de informática. Ele já é mais popular para quem é profissional da área de informática, quem é técnico de informática, técnico de TI, trabalha configurando servidores, trabalha com rede de computadores, trabalha com a parte de programação também. É bastante mais popular para esse tipo de público, que é o público que vocês vão ser no futuro, estão sendo preparados para isso. Então, quem quer mexer com segurança, a questão de aprender a manipular melhor um sistema operacional, quer ser um bom programador, ele quer trabalhar na parte de redes, e ele quer também fazer aplicativos e sites para hospedar na internet, ele deve aprender esse sistema operacional, que ele é muito importante, muito utilizado. Muitas empresas hoje, elas, na busca de profissionais na área de TI, elas usam como pré-requisito saber, pelo menos o intermediário de Linux, nível intermediário, porque é muito exigido hoje pelas empresas, o mercado exige muito, que o profissional saiba disso. Então, quem vai trabalhar na área de TI tem que saber Linux. E por isso que ele é importante. Importante que vocês aprendam, porque vocês não estão fazendo esse curso para ser usuário comum, vocês estão fazendo esse curso para ajudar usuários comuns, pessoas comuns e criar soluções que melhorem as empresas, façam que elas tenham um melhor funcionamento interno, né, e externo também. O Linux ele tem várias distribuições, ele tem várias versões de sistemas operacionais. E aí eu resolvi escolher o Ubuntu, que ele é o mais conhecido aqui no Brasil, mais utilizado, o Ubuntu. E a gente vai utilizar ele para poder praticar os conceitos que a gente aprender e os comandos. Aí vocês podem fazer de duas formas. Vocês podem, se tiver computador, instalar o Ubuntu no seu computador, ou você pode também instalar usando a máquina virtual, ou pode fazer também dual boot. Você pode, se você já tem, por exemplo, o Windows, você pode instalar ele juntamente com o Windows, aí você escolhe qual que você quer inicializar. Aí, caso alguém queira fazer isso, me procure, que aí eu posso dar mais dicas de como fazer isso. E a alternativa que eu achei mais acessível seria você acessar o sistema operacional de forma online. E aí tem dois links que você pode acessar. Tem esse aqui do Bash Online, que é desse site aqui, Repli, que você pode acessar, e tem outra alternativa que é o Linux Containers, que eu botei lá na postagem do Clayson para vocês terem acesso e acessarem. Eu estava utilizando esse aqui, mas eu vou começar a utilizar o Linux Containers, que eu achei mais prático de utilizar. Então, o que seria o Linux? O Linux em si, ele é um kernel. O que seria um kernel? Um sistema operacional ele é composto de basicamente duas partes. Ele é composto de um kernel
e é composto de uma interface gráfica. Então, a união desses dois elementos aí formam o sistema operacional. O que seria o kernel? O kernel é um termo em inglês que significa núcleo. Então, toda a engrenagem, a lógica dos algoritmos, toda a base do funcionamento do sistema operacional, ele se encontra no kernel. É com o kernel que você vai fazer com que os hardwares se comuniquem, os dispositivos, você vai fazer com que a rede funcione, você consiga acessar a internet, você consiga acessar um dispositivo de armazenamento, você consiga executar programas. Então, toda a lógica de como vai funcionar esse sistema operacional e os comandos que ele vai entender estão descritos no kernel. E já a interface gráfica é a parte que vai facilitar essa interação entre o usuário e o computador. Porque você, para aprender a manipular o kernel, não é tão simples. É um pouco mais complexo. A gente vai aprender um pouco mais sobre o kernel e aprender a manipular ele um pouco. Já um usuário leigo que não sabe de nada, ele só sabe fazer o básico, ele não tem necessidade de aprender a mexer no kernel. A necessidade dele é saber acessar um navegador, saber editar um texto e saber ligar e desligar o computador, basicamente. É essa a função dele, porque ele não precisa disso tudo. Ele precisa só que o computador o mínimo possível de utilização. Já o profissional de TI, ele precisa entender como é que esse sistema operacional funciona a fundo. E algumas coisas que o sistema operacional faz automático, às vezes o programador, o técnico de TI, ele precisa entender como é que é feito isso e até intervir manualmente. Ele pode executar manualmente alguns comandos. O kernel Linux, ele usa uma linguagem padrão chamada Shell. Shell é a camada de programação que entende e executa os comandos que o usuário digita. Então, assim, o kernel, ele funciona à base de comandos que ou o usuário envia, ou que o usuário envia para o computador, ou outros sistemas se comunicando com esse computador podem enviar algumas solicitações. E essas solicitações são transformadas em comandos e pelo shell, né? Que o que seria esses comandos? Esses comandos fazem parte da linguagem shell. A shell é uma linguagem. Então, ele tem um conjunto de comandos que ele interpreta e envia para o kernel executar. Então, para o usuário interagir com o kernel do Linux, ele precisa aprender sobre a linguagem shell, que são os comandos que você precisa disparar para que o kernel possa executar. E quem faz essa interpretação desses comandos é o shell, que faz a interpretação e a ponte entre o usuário, técnico de TI, e o kernel. Então, vocês podem ver aqui essa tela preta. Essa tela preta aqui, você está fazendo a interação com o kernel do sistema operacional. Apenas um teclado, e essa tela aqui você consegue interagir com o sistema operacional. Só que aí você teria que aprender a linguagem shell para poder conseguir se comunicar com o kernel. Então, o objetivo aqui é aprender vocês a utilizarem a linguagem shell. No Ubuntu, Ubuntu Server, né, que tem um Ubuntu para usuário comum e tem um Ubuntu para servidores. E aí a gente chama de Ubuntu Server. Ele utiliza uma variação dessa linguagem shell, que é chamada de Bash. Bash ela é como se fosse uma versão do shell. Shell seria a linguagem padrão e o Bash é uma versão do interpretador de comando shell. Então, ele é um tipo de shell, né, que é desenvolvido para o projeto GNU. O projeto GNU é um projeto que desenvolve os sistemas operacionais, algumas distribuições de Linux, de forma gratuita e software livre, que eles chamam, né? Que seria esse software livre, que você pode compartilhar, editar esse software, você pode distribuir, que não tem nenhum tipo de restrição de licença. E o Ubuntu utiliza esse interpretador Bash Shell, que seria essa imagem aqui. Essa imagem aqui é a imagem do interpretador de comandos Bash. O que seria essa imagem aqui com essa tela preta? Seria um chamado de terminal no Linux, no Ubuntu. É chamado terminal, e no final dela aqui, onde tem essa parte aqui com esse underline, seria o local que ele aguarda com que o usuário escreva algo para que ele possa interpretar e enviar essa interpretação para que o kernel possa executar. E essa última linha aqui é chamada de prompt, onde normalmente fica esse underline aqui, que é chamado de onde o cursor, onde ele fica piscando e aguardando com que o usuário faça alguma coisa. Então, lá no sistema operacional Ubuntu ele tem,
ele pode vir com a interface gráfica e ele tem a opção de você acessar essa tela preta. Basta você ir lá em menu e pesquisar lá os programas e lá tem o nome terminal. Aí você digita lá terminal, vai aparecer, e aí você abre ele, que ele vai abrir essa janela. Então, o que é que você pode observar aqui na linha do prompt de comando? Ele, se você observar nesse exemplo, ele vem com esse nome Michael, depois vem com o nome arroba, depois vem com o nome Ubuntu, depois 2 pontos, um tio, e depois um cifrão de moeda, né? E logo em seguida vem aqui o underlinezinho que fica piscando. Então, essa aqui é a linha onde você vai digitar os comandos. E essas descrições aqui não estão à toa, elas estão descrevendo como o computador está, o estado do computador. Ele está descrevendo aqui. E a gente pode, como é que a gente vai saber qual é a descrição e o estado desse computador? É no seguinte padrão. Primeiro, toda vez que o Ubuntu é inicializado, ele vai abrir essa janela preta aqui, aqui ele está carregando o sistema operacional, essa parte de cima aqui. Aqui ele mostra a versão do sistema operacional, que ele diz que ele está usando o Ubuntu 16.04.3 LTS. Ele fala que você logou aqui com o Ubuntu Login, logou com o usuário Michael e ele botou a senha aqui. Aí a senha foi compatível, ele conseguiu logar no Ubuntu e aí apareceu aqui, bem-vindo ao Ubuntu. Aí ele mostra que se você não quiser aprender sobre informações sobre o Ubuntu, ele tem esses links que ele pode direcionar. Ele fala que está precisando de atualização ou não, o sistema operacional, ele fala que tem 146 pacotes podem ser atualizados, 70 atualizações são atualizações de segurança. Aí ele fala que está pendente aqui algumas atualizações que você deve fazer. Aí aqui informa mais apresenta mais algumas informações, e aí ele fica aqui inicializado por completo, esperando você interagir com ele. Então, normalmente nessa linha aqui, o que é que aparece? Ele é dividido da seguinte maneira. Toda vez que está no prompt de comando, ele vai descrever dessa forma. Primeiro ele coloca aqui, no caso aqui, Michael@ubuntu, 2 pontos, tio, cifrão de moeda. Então, o que quer dizer essa linha? Essa linha quer dizer que a primeira palavra aqui tem o nome Michael é o nome do usuário que você logou. Vocês viram aqui que eu loguei como usuário Michael aqui no slide. Então, quando eu logo com o usuário Michael, colocar a senha e dá certo, eu estou logado numa seção de usuário Michael. Então, botei Michael e a senha, igual que a gente faz no computador normal. Então, aqui está identificando que você está atualmente logado como Michael nesse momento. Depois ele usa um arroba, que é um símbolo separador. Ele separa informações. Então, aqui, Michael é o usuário, que está logado, aí tem um arroba, e aí depois aqui nós temos o nome Ubuntu. O que seria esse nome Ubuntu? O Ubuntu seria o nome do host, ou o nome da máquina, ou o nome do computador. É através desse nome que você identifica o seu computador na rede, que se ele estiver conectado na rede, ou se ele estiver conectado na internet. É o nome, o apelido que esse computador foi quando foi instalado o sistema operacional, ele foi cadastrado esse nome Ubuntu. Da mesma forma que foi cadastrado o usuário Michael. Então, aqui é o nome do usuário que está logado e aqui é o nome da máquina que o usuário Michael está utilizando, que é o Ubuntu. Depois, ele tem esses 2 pontos aqui. O que é que esses 2 pontos vai dizer? Ele vai dizer que depois dos 2 pontos para frente, vai ter 2 informações. Vai ter o caminho que você logou, em que pasta você está localizado, em que local do sistema operacional você está localizado, e se você é um usuário comum ou um usuário administrador. Nesse caso aqui, ele está dizendo que você está num tio e o cifrão de moeda. O que quer dizer essas informações? Quer dizer que você, no tio, significa que você está na pasta home do usuário Michael, quando é um tio, e significa que você é um usuário comum, quando aparece esse cifrão aqui de moeda. Se fosse usuário administrador, seria diferente. Eu vou mostrar para vocês mais na frente como é que seria. Mas, a princípio, aqui seria, o tio representaria que ele está dentro da pasta do usuário Michael, e ele é um usuário comum porque está apresentando esse cifrão de moeda aqui. Então, só com essas informações a gente consegue descrever muita coisa sobre o sistema operacional.